Conquistar a tríplice coroa não é nada fácil e é pra poucos. E eu não falo isso da boca pra fora, e sim porque na história do futebol europeu apenas 8 clubes conseguiram esse feito. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumão das 10 únicas campanhas de tríplices coroas na história do futebol europeu. E a gente começa por ordem cronológica falando do primeiro clube na Europa que conseguiu esse feito grandioso. E se você pensou num Real Madrid da vida, está errado, porque foi o Celtic da Escócia. Na temporada 66-67 os caras não só ganharam a Copa Europeia, né, a atual Champions League, como também o Escocesão e a Copa da Escócia, para não falar da Copa da Liga Escocesa e também da Copa Glasgow, que era uma coisa mais regional lá. Então foram 5 títulos disputados e 5 títulos vencidos, ou seja, foi uma espécie de quíntupla coroa, né? E nessa temporada eles conseguiram o segundo título consecutivo lá do Escocesão, que seria o início basicamente de uma sequência que durou 9 temporadas, né? 9 vezes seguidas eles ganharam, com o Rangers sendo vice na maior parte deles, né? E como se isso não fosse bastante pro Celtão, eles também foram o primeiro clube britânico a ser campeão europeu, e com um elenco inteirinho de jogadores da região de Glasgow, tá? Exatamente, todos nascidos e criados ali perto do clube. Então hoje a gente vê esses times estrelados com jogadores de várias nacionalidades. É muito louco pensar que uma tríplice coroa foi atingida naquela época só com escoceses, e ainda só com escoceses da região ali, né? Mas voltando pra Champions, o Celtic enfrentou a Inter de Milão de Helenio Herrera e do craque Sandro Mazzola na final, vencendo por 2-1 de virada, conquistando a única Champions League de um clube escocês e completando a tríplice coroa, já que na Copa da Escócia eles venceram aí o Aberdeen por 2-0. Falando em times históricos, o icônico Ajax de 71-72 também conseguiu esse feito histórico, pavimentando aquela era dourada dos holandeses na década de 70, né? Era o timaço do futebol total, com craques como Piet Keizer, o Neskens e além da máxima do clube, Johan Cruyff. Nessa temporada aí, o Ajax venceu a Eredivisie com 30 vitórias e apenas uma derrota na campanha, com o detalhe de que essa foi a primeira temporada do Stefan Kovacs no comando do Ajax, já que o Rinus Michels tinha saído para o Barcelona. Ele não precisou de tempo de adaptação nenhum, né? Porque além da Liga, ele venceu a Copa da Holanda de forma invicta, em uma final para cima do Den Haag, com direito a um desfile de bola do Cruyffão em campo. E como se não bastasse, eles se recusaram a perder uma única partida sequer na campanha da Liga dos Campeões, mesmo enfrentando adversários graúdos como o Olympique de Marselha, Arsenal e o Benfica, que ainda tinha Eusébio, para enfim vencer a final contra a Inter de Milão com 2 gols de adivinha quem? Johan Cruyff. Tem que respeitar muito, cara, esse time do Ajax aí, né? Até porque além da tríplice coroa, se você reparou bem, somando os 3 campeonatos que eles ganharam, os caras sofreram apenas uma derrota na temporada inteira. E o vídeo mal começou e a Inter já foi vice 2 vezes, né? Mas calma que tem mais. Curiosamente, o Ajax não foi o único holandês a conseguir uma tríplice coroa. O PSV de Guus Hiddink também conseguiu. Só que, cara, de todas as tríplices coroas, essa aí é provavelmente a mais esquecida e que acaba passando batido na memória de muita gente, né? Mas na temporada 87-88, o PSV, que tinha o grande batedor de falta Ronald Koeman, conquistou sim Champions League, Eredivisie e Copa da Holanda. E por mais que esse time não seja tão badalado quanto outros aí, né, é importante ressaltar que, por exemplo, a Eredivisie, o campeonato holandês que eles venceram, foi o 3º consecutivo, e com apenas 2 derrotinhas e mais do que isso, 117 gols marcados, amigo. Eles tiveram o melhor ataque da liga de forma tão disparada que eles literalmente fizeram 50% mais gols do que o segundo melhor ataque. E antes mesmo de vencer a liga, o PSV também tinha levado a Copa da Holanda, jogando a final contra o Roda JC, que rodou por 3-2 de virada, fazendo com que esse time tivesse ainda mais moral para a final da Champions League, exatamente. Eles chegaram lá passando por Galatasaray, Rapid Viena, Bordeaux e tiveram uma semifinal duríssima contra o gigante Real Madrid. E o PSV acabou classificando para a final por causa da antiga regra do gol fora de casa, né? E na decisão, mais um gigante pela frente, o Benfica. O jogo acabou 0-0, foi decidido nos pênaltis e os holandeses se sagraram campeões. Aquele PSV muitas vezes é esquecido ou considerado um time que era um pouco mais pragmático e tal, mas cara, conseguiram algo que apenas 8 clubes conseguiram na história do futebol europeu. Tríplice coroa não é pra qualquer um, tanto é que, já dando um spoiler aqui, o Real Madrid nunca conseguiu, tá? Eu tô passada, chocada. Meu
Deus. Manda outra potência, Juventus? Também não, mas o PSV sim, tem que respeitar, amigo. Se a tripleta do PSV é pouco comentada, o próximo da lista aqui tem muito mais fama e não cansa de ser discutido até hoje, que foi a tríplice coroa de Sir Alex Ferguson no comando do Manchester United na temporada 98-99. Com Paul Scholes, Roy Keane, Dwight York, David Beckham, é difícil não lembrar do timaço que os caras tiveram nessa época, né? E também lembrar aí de como foram incríveis os títulos que eles venceram. Isso porque na Premier League daquela temporada, a disputa pelo título estava acirrada, principalmente com o Arsenal, e o Chelsea também estava ali fungando no cangote de ambos, né? Com uma reta final emocionante, com o United e Arsenal, os dois assim a 200 km por hora, né? Qualquer passada na zebra aí já ia entregar o título pro rival, e acabou que por um tropeço do Arsenal no final, os Red Devils foram campeões com 79 pontos. Apenas um mísero pontinho a mais que os Gunners, é mole? Na Copa da Inglaterra o caminho também foi brutal, se liga. Eles tiveram que eliminar rivais como Liverpool, Chelsea e o próprio Arsenal nas semis, que foi decidida na prorrogação, né? Foi difícil. E na final o United enfrentou o Newcastle e acabou vencendo aí com gols do Scholes e do Ted Sheringham. E esse Manchester United aí não foi o primeiro clube britânico a vencer a tríplice coroa, a gente acabou de falar ali do Celtic, né? Mas foi o primeiro inglês e também foi a primeira tríplice coroa nessa era moderna da Champions League, que inaugurou em 92. E a final, acho que muitos de vocês vão lembrar já de cabeça, né? Foi aquela contra o Bayern de Munique, em que o Bayern vencia por 1 a 0 até os acréscimos do segundo tempo. Quando Sheringham e Solskjaer marcaram 2 gols relâmpago, viraram a partida no finalzinho para deixar os torcedores bávaros incrédulos e o Manchester United com uma tríplice coroa no seu currículo. Foi uma temporada daquelas que testou o cardíaco dos torcedores do United, né? É impossível falar de tríplice coroa e não falar do Barcelona. Por quê? Porque eles foram o primeiro clube na história a conquistar ela 2 vezes. O primeiro triplete foi na temporada 2008-2009, quando eles usavam essa belíssima camisa aqui, né? E tinham a estreia de Pep Guardiola como comandante da equipe principal. E a gente sabe o que o Pep fez, né? Ele transformou jogadores como Xavi, Iniesta e Messi em craques mundiais, montou uma base fortíssima e arrasadora e começou a tríplice coroa vencendo uma final de Copa do Rei para cima do Athletic de Bilbao. Foi um chocolate 4 a 1 de virada, com gols de Yaya Touré, Messi, Bojan e uma pintura de falta do Xavi. Em La Liga, uma campanha muito boa, se sagrando campeão com 87 pontos, várias goleadas no meio do caminho, né? Inclusive aquele marcante histórico 6 a 2 para cima do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Jogo em que o Guardiola foi big brain, né, e tirou uma genialidade da sua cartola. E na Champions, os comandados do Guardiola atropelaram o Lyon nas oitavas de final. Repetiram o amasso pra cima do Bayern com 5 a 1 no agregado nas quartas. Só que Champions League é emoção e a do Barcelona veio nas semis, quando eles precisaram daquele jogo polêmico, né, contra o Chelsea e do famoso Iniestaço pra conseguir classificar para a final no critério do gol marcado fora de casa. E a final foi contra o Manchester United, uma final histórica, né? Messi contra Cristiano, com direito a um dos gols mais icônicos do Messi, quando ele sobe de cabeça e encobre o Van der Sar, sai beijando a chuteira, né? Essa campanha do Barça foi uma daquelas assim que quem viu não esquece, e eles fecharam a tríplice coroa com um detalhe. A gente tá falando da temporada 2008-2009, só que quando começa a temporada 2009-2010, eles vão jogar algumas competições que tem a ver com a temporada anterior: Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes, e eles também vencem todas as 3. Ou seja, o Barcelona completou um ciclo ali onde foi campeão da sextupla coroa. E a história viria a se repetir alguns anos depois, né? Dessa vez era o Luiz Henrique, o comandante da equipe, e os craques ali eram principalmente o trio MSN lá na frente, né? Messi, Suárez e Neymar. Os caras estavam se entendendo por música, metendo gol a rodo, e a campanha deles, por incrível que pareça, foi até melhor que aquela de 2008-2009. Isso porque a temporada 14-15 do Barcelona terminou com um total de 50 vitórias, 4 empates e apenas 6 derrotas. Simplesmente 87% de aproveitamento, é muita coisa. Na La Liga foram campeões com 94 pontos e 110 gols marcados no total. Obviamente uma consequência deles terem aquele trio apelão que era até covardia às vezes, né? Na Copa do Rei o Barça venceu mais uma vez o Athletic de Bilbao na final, terminando a partida com 3 a 1 no placar, com direito a 2 gols do Messi e 1 do Neymar. Sendo o primeiro gol do Messi, sinceramente, um dos favoritos de muitos torcedores culés, né? Porque ele pega a bola no meio campo, sai tricotando, passa por meio time do Bilbao, corta um camarada dentro da área e finaliza entre o goleiro e a trave, marcando um golaço que inclusive perdeu o Puskás de 2015 pro nosso mano Wendel Lira. Logo depois chegou a final da Champions League, então, e o
Barcelona enfrentaria a Juventus para completar uma temporada dos sonhos, e o sonho foi concretizado, inclusive com o Neymar fechando o caixão, fazendo 3-1 e dando a segunda tríplice coroa para o Barcelona na sua história. Simplesmente 2 temporadas inesquecíveis, né? O primeiro e único clube italiano que conseguiu ganhar uma tríplice coroa foi a Inter de Milão, exatamente. O time incaível da Itália, comandado por José Mourinho na temporada 2009-2010, já dominavam a Série A. Eram naquela época atuais tetracampeões de forma consecutiva. E mesmo com a moral lá em cima, o Mr. Mourinho conseguiu fazer com que aquela Inter de Milão se superasse ainda mais e atingisse feitos que antes pareciam inimagináveis. Com Sneijder, Eto'o e Diego Milito no seu auge, a Inter conseguiu vencer a corrida pelo título da Série A contra a Roma e se sagrar como pentacampeã de maneira consecutiva. Foram apenas 2 pontos separando o campeão do vice, né? Então o negócio foi realmente acirrado. E na final da Copa da Itália, a Inter chegou para enfrentar justamente a Roma. Só que foi uma época muito difícil para os romanistas, né? Mesmo com o De Rossi, com o Totti, eles não conseguiram aguentar e segurar Il Príncipe Milito, que estava jogando uma barbaridade naquela temporada e num lance individual enfrentou 3 marcadores da Roma para fazer um belo gol, que foi o único da partida e o gol do título. Só que quando chegou na Champions League as coisas pareciam mais complicadas, porque naquela época a última vez que eles tinham conquistado a orelhuda tinha sido em 1965, amigo. Eram mais de 40 anos, né? E aí conseguiram eliminar Chelsea e CSKA Moscou no mata-mata para depois enfrentar nas semifinais aquele que era o grande favorito à conquista da Champions League, que era o Barcelona de Pep Guardiola. Exatamente, era praticamente o mesmo time que tinha ganhado a tríplice coroa na temporada anterior, lembra? Mas foi logo na partida de ida que a Inter fez um dos melhores jogos da temporada. Mesmo começando perdendo em casa, eles conseguiram virar com 3 gols, marcados por Sneijder, Maicon e Milito, e no jogo de volta na Espanha, Mourinho armou uma das retrancas mais famosas da história do futebol europeu, estacionando o ônibus de forma linda. E apesar do Piqué ter feito um golzinho no final, o Barcelona venceu apenas por 1-0 e foi eliminado. A Inter estava na finalíssima. Era para enfrentar o Bayern de Munique, que anos depois viria a vencer a sua tríplice coroa, né? Mas a Inter se impôs com uma atuação histórica do Diego Milito, que dobletou na final para fazer 2-0. E completar aquela que até hoje é a única tríplice coroa de um time italiano. Simplesmente José Mourinho e companhia, né, amigos? E o próximo item da lista é justamente esse Bayern de Munique que a gente acabou de comentar. Eles foram vice da Champions League em 2012, e aí pra temporada 12-13, os caras estavam com muitas feridas e resolveram que não estavam pra brincadeira. Na Bundesliga fizeram uma campanha de cinema, metendo 91 pontos em 34 rodadas, sendo apenas uma derrota, e mais do que isso, tomaram só 18 gols no campeonato inteiro, marcando 91. Era uma postura avassaladora do time de Jupp Heynckes, que nem deu chance pro vice Borussia Dortmund, que ficou simplesmente 25 pontos atrás do campeão na tabela, amigo. Na Champions League, o Bayern de Munique fez uma campanha também muito sólida. Eles venceram o Arsenal nas oitavas, bateram a Juventus nas quartas e decidiram atropelar sem dó o Barcelona nas semis, marcando 4-0 em casa e mais um 3-0 em pleno Camp Nou, sendo que desses 7 gols, 3 foram marcados pelo Thomas Müller, o maior carrasco da vida dos catalães aí, né? Diz a lenda que se o Barcelona respirar errado, o Thomas Müller já quer punir os caras. E pra deixar aquela temporada com um gostinho mais delicioso ainda, a final da Champions foi contra o Borussia Dortmund, um grande rival. E por mais que essa rivalidade igualasse os times dentro de campo, o Bayern de Munique conseguiu se sagrar campeão, vencendo por 2-1, com um gol chorado do Robben já no finalzinho. E foi assim que eles conquistaram a tríplice coroa, já que na Copa da Alemanha já tinham vencido o Stuttgart por 3-2 na final. E aí, como se já não bastasse ter surrado o Barça na temporada 2012-13, né? Na temporada 19-20, o Bayern de Munique resolveu que também queria tirar esse lance dos catalães aí serem os únicos que conseguiram 2 tríplices coroas na história. E o Bayern de Munique conseguiu então a sua segunda. A Bundesliga foi mais um passeio. O Bayern de Munique era muito ofensivo, marcou 100 gols e venceu o campeonato alemão sem dificuldade. A Copa da Alemanha era próxima na lista de tarefas de Hansi Flick, e eles venceram a final também sem muita dificuldade, tá? Foi um 4-2 pra cima do Bayer Leverkusen, com 2 gols do Lewandowski, um do Gnabry e um de falta do Alaba. E aí só ficou faltando a Champions League pra esse elenco entrar pra história. E conquistar uma tríplice coroa é histórico, mas não é nem por isso que esse Bayern aí foi consagrado, né? E sim porque eles fizeram até hoje a única campanha
da história da Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento. Exatamente, eles venceram todas as partidas que disputaram, com direito a uma chuva de goleadas, tá? Na fase de grupos, eles meteram 6 a 0 pra cima do Estrela Vermelha. Até o Totão da Massa, que tava quietinho no canto dele, tomou uma traulitada de 7 a 2. Quando esse Bayern pegou o Chelsea nas oitavas, foi um 7 a 1 no agregado. Isso para não falar do confronto de quartas de final contra o Barcelona, que foi aquele famoso 8 a 2, incluindo 2 gols do Coutinho, que era jogador do Barça emprestado ao Bayern, né? Essa temporada foi absurda, o Bayern de Munique tava tubarão, e apesar da final ter tido momentos ali em que o PSG poderia de repente ter ganhado, né? Quem não lembra daquele gol perdido pelo Mbappé? A verdade é que com os craques do PSG em campo, com a hashtag Neyday e tudo, a gente teve lei do ex, o Coman decidiu de cabeça e o Paris Saint-Germain ficou com o vice. E o Bayern de Munique completou a sua segunda tríplice coroa. E depois, assim como tinha feito o Barcelona em 2008 e 2009, viria também a vencer a Supercopa da UEFA, a Supercopa da Alemanha e o Mundial de Clubes, completando aí o sextuplo. E para finalizar daquele jeito, o mais recente vencedor da tríplice coroa foi o Manchester City de Pep Guardiola. Então depois do United, agora tivemos o City também conseguindo a tríplice coroa, né? 2 times ingleses. E também essa conquista aí acabou eternizando o Guardiola, que se tornou o primeiro treinador na história do futebol a conseguir 2 tripletas como essa, né? É um negócio inacreditável. Na Premier League, o embate entre City e Arsenal ficou marcado na temporada, mas apesar dos Gunners terem ficado boa parte do tempo em primeiro lugar, o time de Manchester só esperava um escorregão para mostrar que a dominação do guardiolismo no campeonato inglês já era realidade. E foi o que aconteceu, o Arsenal tropeçou, o City sentiu o cheiro de sangue, foi pra cima, ultrapassou e acabou vencendo a Premier League com 5 pontos de vantagem. Com uma moral absurda de ter conseguido reverter o jogo, né? E também com o Haaland absurdo na sua primeira temporada por lá, metendo 36 gols em 35 jogos, um negócio meio surreal. Na Copa da Inglaterra, o City foi até a final goleando alguns times pelo caminho e enfrentou o United no derby de Manchester. E olha que curioso, o Manchester United poderia evitar que o City igualasse o próprio United vencendo uma tríplice coroa, né? Mas não foi o que aconteceu. Gundogan, que cresce nas retas finais, estava inspirado, meteu um doblete, o City foi campeão da Copa da Inglaterra e foi para a final da Champions, sendo inegável o seu favoritismo. No mata-mata, os caras patrolaram o RB Leipzig, com direito a um jogo em que o Haaland meteu 5 gols. Depois passou com extrema facilidade pelo Bayern de Munique em crise, pegou o poderoso Real Madrid e venceu por 4 a 0. E na final contra a Inter de Milão, por mais equilibrada que tenha sido, por mais justo e digno que tenha sido o jogo da Inter, o Ederson fez um milagre no final, coube ao volantão Rodri decidir lá na frente. E o City conquistou então o sonho da sua primeira Champions League. E de forma invicta, tá? Sem ser derrotado. Entrando para esse seleto grupo de 8 clubes e 10 campanhas de tríplice coroa na história. Qual dessas você acha que foi a campanha mais avassaladora? Deixa nos comentários, a gente espera muito que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like que ajuda muito a divulgar nosso canal para mais gente. E nos vemos no próximo então, um grande abraço, falou! O Manchester United poderia evitar que o City se igualasse ao próximo, que o City se igualasse ao próprio United, como tendo vencido, que o City igualasse o próprio United no que o City igualasse o próximo. Meu Deus, cara.